Olá, vou dar início à apresentação. Eu me chamo Sandriele, o meu grupo é composto pela Emanuele, pela Fernanda, pela Raquel, e pela Rebeca. Pode passar. Vamos falar um pouco sobre o empreendimento que nós escolhemos, que foi a empresa chamada Compujus. Campos Juice é uma marca paraense de sucos naturais que surgiu em 2020 com o propósito de levar o sabor e a riqueza da Amazônia para o consumidor. E o nome faz referência à ilha do Combu, reforçando a identidade regional e também o compromisso com a biodiversidade local. A marca ela se posiciona como sinônimo de saúde, naturalidade, regionalidade e também sustentabilidade, com modelo de distribuição que privilegia revenda para bares, restaurantes, cafés. Então, a Combo Juice ela permite que estabelecimentos ofereçam sucos naturais de qualidade sem a necessidade do preparo no local. Além disso, ela também adota práticas de responsabilidade ambiental com atenção à reciclagem das embalagens. Então, a Combujuice, ela representa, assim, uma proposta autêntica, né, da Amazônia para o mercado de bebidas, unindo sabor, conveniência e também uma consciência socioambiental. Pode passar. Bom, os sucos da Kombujuice, eles se destacam por oferecerem sabores autênticos da Amazônia por meio de produtos naturais e práticos e também de alta qualidade. Então, a marca ela trabalha com frutas regionais típicas como cupuaçu, taperebá, acerola, maracujá, abacaxi, goiaba e, em algumas ocasiões, até o bacuri. Então, isso acaba valorizando os ingredientes que representam a identidade alimentar amazônica. Esses sucos eles são produzidos com uma formulação simples e limpa, composta apenas pela polpa, água, açúcar demerara e também sem adição de conservantes e corantes ou até aromatizantes artificiais. Então, isso acaba reforçando o compromisso com um produto mais natural e saudável. A estrutura produtiva da empresa também permite alcançar uma escala de forma significativa, né? Cerca de 12 mil litros de suco são produzidos por mês, então esse volume ele abastece cerca de mais de 150 restaurantes, cafeterias, lanchonetes e hotéis de Belém e região, e atende aos turistas e também a eventos, né? Um fator que se intensificou com a realização da COP30 aqui no estado, aqui em Belém. Então, os sucos se tornaram uma referência pela fidelidade ao sabor da fruta e pela qualidade sensorial, e também oferece uma textura e aroma que lembra os sucos preparados na hora. Então, assim, é, além do valor gastronômico, o produto também possui relevância econômica, cultural, ambiental e fortalece essa cadeia produtiva local, o que valoriza os frutos amazônicos, né, e apoia pequenos produtores. Então, dessa forma, a Combujuice, ela se posiciona como uma marca que alia a tradição, inovação, sustentabilidade e consolidando, né, o suco como um símbolo da identidade amazônica. Pode passar. Bom, aqui a gente mostra um pouco da empresa, né, que a empresa possui uma atuação ativa por meio das plataformas digitais, que é onde elas mantêm, né, uma comunidade engajada e também comunica a trajetória, premiações, participação em eventos, ações culturais e também a satisfação dos clientes, né? E isso acabou contribuindo para a escolha desse empreendimento da nossa parte. Pode passar. As reportagens que podemos ver, elas apresentam a Combujuice como uma das marcas de maior destaque no mercado de bebidas aqui na região. Então, a empresa ela ganhou um reconhecimento nacional quando ela apareceu, né, na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, onde foi valorizado, né, pela história da criação durante a pandemia e pelo rápido crescimento que eles tiveram. Outro destaque importante veio do jornal Liberal, que valorizou a cumbujuíça como um símbolo da gastronomia amazônica moderna. Então, essa matéria ela enfatiza o uso de frutas típicas como cupuaçu, taperebá, bacuri, açaí e mostra como uma marca fortalece a identidade regional, quando transforma esses valores em produtos padronizados, práticos e também de alta qualidade. Então, nos dois materiais,
A Combujuice aparece como um representante do sabor da Amazônia e une esses dois pilares essenciais, que é a valorização da biodiversidade local e o profissionalismo na produção em escala. É, agora eu vou passar a palavra para a Fernanda, que vai dar continuação à apresentação. A Combu Juice é uma produtora amazônica de sucos naturais que fornece para diversos revendedores. E a escolha dessa empresa é fundamentada na relevância de analisar organizações que estão inseridas no contexto ambiental da Amazônia, mesmo quando elas apresentam baixo impacto direto na emissão de gases de efeito estufa. Embora a Combu Juice não trabalhe com processos industriais complexos que gerem emissões significativas, a avaliação do consumo deles de água e energia e da cadeia produtiva no geral torna-se fundamental para compreender de forma mais ampla a sustentabilidade de micro, pequenas e médias empresas da região. Além disso, considerar uma empresa amazônica é particularmente importante, porque o nosso território desempenha papel essencial na regulação climática global. Assim, estudando as práticas empresariais locais, mesmo as que têm emissões indiretas ou quase nulas, como é o caso da Combu Juice, contribui para evidenciar como negócios da região podem fortalecer modelos sustentáveis, valorizando a produção responsável, o uso consciente de recursos e a minimização de impactos ambientais. Sem falar, claro, que sobre o exemplo que a empresa estará colocando como sendo uma empresa pequena, local, que ofereceu-se, no caso, aceitou ter esse estudo no seu portfólio. E a Combu Juice, trabalhando com produtos naturais, ela está diretamente integrada no ecossistema amazônico. Ela representa um modelo significativo de empreendimento que pode se beneficiar de ferramentas como é o exemplo do inventário GE. A análise permite identificar oportunidades de melhoria, reforçar processos sustentáveis e ampliar a consciência sobre como empresas de menor porte também fazem parte da estratégia global de mitigação das mudanças climáticas. Assim, a escolha desse estabelecimento é muito pertinente, educativa e também alinhada aos princípios de responsabilidade ambiental. Eu me chamo Rebeca, eu vou dar continuidade à apresentação, falando um pouco sobre a abordagem que nós utilizamos para entrar em contato com a empresa. Inicialmente, nós apresentamos a equipe, falamos um pouco sobre a questão desse projeto, ele ser voltado para a disciplina de planejamento e gestão ambiental. Também falamos que ele tem o intuito de desenvolver um inventário de gases de efeito estufa e também mostramos a nossa página no Instagram do projeto, para eles perceberem que é um projeto sério e que envolve comprometimento. E também tem umas outras informações mais detalhadas na página. Então, para não gerar aquele certo receio, né, que normalmente as empresas têm quando são abordadas, né, com esse tipo de projeto. Então, nós também falamos sobre os nossos objetivos, perguntamos se a empresa deles tem um inventário e eles não possuem um inventário. E falamos que a gente tem como objetivo desse projeto ajudar a empresa deles a implementar essas medidas para reduzir emissões de gases e também a questão de ajudar eles a reforçar o compromisso com a sustentabilidade. Eles, depois desses detalhes, eles perguntaram, na verdade, quem nos atendeu foi o diretor executivo da empresa, e ele pediu alguns detalhes sobre o projeto para saber mais como funciona. Então, nós falamos a questão de ter essa necessidade de alguns dados para elaborar esse inventário e que o projeto seria sem custos, e nós falamos que precisaríamos de algumas informações, como quantidade de gás que eles utilizam na cozinha, consumo de energia e outras informações assim do dia a dia da empresa. E também nós falamos alguns benefícios que o inventário traria para a empresa, que no caso seria a empresa
está cada vez mais alinhada às práticas de sustentabilidade, e isso iria melhorar com certeza a imagem da empresa perante os clientes e até parceiros, e também a questão do inventário ajudar eles a identificar onde há desperdício. No caso dessa empresa, ela trabalha com produção de sucos naturais. E eles disseram que o diretor executivo disse que ele não trabalha com gás. Eles não trabalham com gás. Eles só trabalham com água, com gastos de água e energia. Então, no caso, o inventário iria ajudar eles a identificar a questão dos desperdícios e também ia ajudar na redução de custos operacionais. Também falamos sobre a questão de algumas parcerias e alguns financiamentos pedirem esse tipo de documento, né, para as empresas, que às vezes eles acabam fazendo algumas exigências ambientais, né? Então, isso seria um dos benefícios, e também a questão de diferenciar o negócio deles com a concorrência, mostrando que eles têm uma responsabilidade socioambiental. Olá, meu nome é Raquel Teles e vou contar um pouco da metodologia que a gente vai usar para fazer o inventário de emissões de gases de efeito estufa da empresa de sucos. É, eu vou explicar rapidamente o que são os escopos e quais são, as fontes de emissão identificadas da empresa e como a gente realiza a coleta dos dados para calcular o impacto, ambiental da operação da empresa. A definição dos escopos antes de tudo, é importante entender o que são os escopos. O escopo 1, ele representa as emissões diretas, ou seja, tudo que a empresa emite queimando o combustível de forma interna. Como essa empresa ela não usa o GLP, diesel, frota própria, esse escopo ele fica praticamente zerado, a não ser que exista algum equipamento movido a combustível que eles usam lá. Mas isso a gente vai ver posteriormente. Então, no escopo 1, que são as emissões diretas, como eu disse, não há uso de GLP, diesel ou frota própria. O escopo ele é registrado como zero, exceto se existir algum equipamento de combustível. Nas emissões indiretas, no caso a energia que é usado, o escopo 2 ele cobre as emissões indiretas do consumo da energia elétrica. Então, aqui seria o foco principal da empresa, porque a operação depende bastante da eletricidade. Então, basicamente, a gente vai coletar esse consumo mensal em quilowatt-horas e converter para CO2 equivalente. É, Aqui, o principal foco da escopo da empresa, a coleta do consumo mensal de energia e converter em CO2. Pode passar. Aqui seria o escopo 3. Ele inclui outras emissões indiretas ligadas à cadeia de operação, como, por exemplo, resíduos gerados e transporte, né, de funcionários, por exemplo, e o uso da água. Esses dados ele entram no inventário somente se a empresa fornecer essas informações para a gente poder calcular. Pode passar. Depois que a gente faz o levantamento dos escopos, a gente parte para a identificação das fontes de emissão desses gases. Aqui seria, basicamente, a gente mapeou todas as possíveis fontes de emissão. A principal, que é o consumo de energia elétrica. E, além disso, a gente avalia também o consumo de água, os resíduos gerados, o transporte terceirizado
Também é uso de embalagens, como PET, papelão e vidro. E todas as etapas, elas podem gerar emissões ao longo do tempo de vida, do ciclo de vida desses produtos. Pode passar. Depois que a gente fez o escopo, identificou as fontes de emissão, aí sim a gente coleta os dados. A coleta de dados, ela é feita diretamente com a empresa. Então, posteriormente, a gente vai fazer essa coleta e passar para os cálculos. Mas a gente registra o consumo mensal de energia e água, quantifica os resíduos por tipo, levanta essas informações também sobre o transporte e contabilizar o uso de embalagens também. E depois todos esses dados eles são organizados em uma planilha de inventário que servirá como base para os cálculos de emissões de CO2 equivalente. Então, basicamente, a gente tem para coletar energia elétrica, consumo de água, resíduo, transporte e ver o uso das embalagens que eles usam. É, e depois, já com todos os dados coletados, a gente parte para os cálculos e, posteriormente, os resultados esperados. Depois com esses dados consolidados, a gente identifica quanto que a empresa emite em cada escopo e quais são as principais fontes de impacto. Isso permite que a gente entenda onde é que está ali as maiores oportunidades de redução de CO2 e depois, é claro, orientar essa empresa para a estratégia de sustentabilidade, como, por exemplo, a eficiência energética e a melhor gestão de resíduos. Me chamo Emanuele e eu vou dar continuidade à apresentação sobre a nossa empresa e a construção do seu inventário GEE. Então, aqui nessa etapa, eu vou explicar para vocês um pouquinho da metodologia de quantificação das emissões. Então, para a montagem do nosso inventário para a empresa, a gente precisa considerar algumas coisas que fazem parte do dia a dia da empresa, como o JUS, como no caso eletricidade, gasto energético, né? Esse gasto energético, água, transporte e geração de resíduos. Então, para cada recurso que a empresa consumir no seu dia a dia, a gente vai aplicar um fator de emissão que vai converter esse uso em impacto ambiental. E através disso, a gente vai conseguir quantificar o CO2, que é chamado de CO2 equivalente. Então, essa fórmula apresentada aqui é a forma que a gente encontrou de quantificar essa quantidade de gás carbônico, que vai levar fatores como dado de atividade multiplicado pelo fator de emissão dividido por 1.000. E de onde a gente retirou esse cálculo, essa fórmula? A gente utilizou como base o inventário GEE da Fiança Frama, tá? E através desse documento, a gente consegue quantificar essa quantidade de CO2. Então, iniciando pela eletricidade, a empresa ela utiliza equipamentos de refrigeração e produção, como freezers e liquidificadores, entre outros. E, embora essa eletricidade pareça limpa, sua geração ela pode envolver uma queima de combustíveis. Então, para quantificar essa quantidade de carbono, de CO2 aqui, a gente vai utilizar o consumo medido na conta de luz em quilowatt e vamos multiplicar pelo fator de emissão média, que vai considerar a matriz energética. Então, e a partir disso a gente vai achar o fator de conversão de CO2. Essa é a fórmula para quantificar esse carbono equivalente para energia elétrica. Vamos para esse fator de conversão, a gente vai utilizar o SIN, que é o Sistema Interligado Nacional, que ele tem um valor específico, tá? E a partir desses dados que a gente vai obter com a empresa, a gente vai conseguir quantificar esse carbono equivalente na geração de eletricidade, com a utilização de eletricidade, perdão. O segundo recurso que a gente considerou foi os resíduos sólidos e orgânicos.
Então, como uma empresa de sucos naturais, a geração de resíduos orgânicos é alta, como cascas e bagaços. Então, quando esse material ele vai para um aterro sanitário, ele vai se decompor e vai gerar metano, que é um gás de efeito estufa. Então, para quantificar aqui essa quantidade de carbono, a gente vai pesar a quantidade de lixo total gerado em quilograma. Iremos aplicar o fator de emissão específico para resíduos em aterro sanitário, que vai contabilizar o metano gerado pela decomposição. E utilizaremos essa fórmula aqui apresentada para chegar nesses resultados, nessa quantidade de carbono equivalente. O terceiro fator é o consumo de água. Então, a empresa, com certeza, né, por ser uma empresa de suco, ela vai utilizar a água para produzir eles. Além de utilizar para lavar as frutas, essas frutas e os equipamentos utilizáveis no processo. Então, a gente vai pegar o volume total consumido no mês em metros cúbicos, conforme a conta de água. Vamos multiplicar esse volume pelo fator de intensidade energética da água. E isso vai estimar para a gente quanta eletricidade foi gasta para fornecer aquela água. Por fim, a gente vai aplicar o fator de emissão da energia para chegar no carbono equivalente. E por último, o último recurso que a gente vai levar em consideração vai ser o transporte, né? A logística durante o processo de produção, né, da produção do suco até o cliente, né? Até o consumidor final. Então, a movimentação de insumos, como a chegada das frutas e a entrega dos sucos, geram queima de combustíveis fósseis, né? Que é a gasolina. Então, aqui, para fazer essa quantificação de carbono equivalente, ao invés de medir litros de combustíveis, a gente vai utilizar a distância percorrida, que é o que o inventário da Suprama faz. Então, multiplicaremos a quilometragem pelo fator de emissão do tipo de veículo, por exemplo, carros de passeio para entregas pequenas, ou caminhões, vans para as cargas maiores. E chegamos nessa fórmula aqui aplicada. Aquela fórmula inicial, a gente viu que ela vai ser aplicada, vai ser organizada, né? Vai ser aplicada para cada recurso de uma forma particular, mas é a mesma forma. Então, essa vai ser a metodologia que a gente vai empregar para conseguir montar esse inventário de gases de efeito estufa. E é isso, professora. Muito obrigada pela sua atenção.